Eu gostaria de trazer para você aqui um exemplo, para ficar mais fácil para você compreender, sobre o estômago. Então, o estômago, nós temos duas estruturas importantes. Essa parte do estômago, nós chamamos de curvatura maior do estômago. E nessa parte da curvatura maior, temos algumas estruturas importantes. Nós temos a cárdia, que é essa válvula aqui onde entra o alimento, e temos toda essa parte amarelada, que ela é derivada do endoderma, que é um tecido muito antigo. E esse tecido ele responde a absorver, pegar ou eliminar, de acordo com o tecido embrionário. No caso do estômago, é absorver, digerir o alimento. E eu também posso ativar isso de uma forma conotativa, de uma forma dependendo da minha percepção biológica. Então eu, como ser humano evoluído, eu posso entender uma situação com uma dificuldade de digerir, de assimilar. E eu ativo essa estrutura, onde numa fase ativa do estresse, durante o momento que eu estou vivendo essa dificuldade em digerir, eu começo a ter um aumento da minha acidez. Chamamos isso de hipercloridria. Mas olha que interessante, os pacientes, a maioria das pessoas, nessa fase, não tem sintomas clínicos. Muito pelo contrário, a única coisa que ela vai te falar é que eu tenho estômago de avestruz, tudo que eu como já me dá fome logo, porque eu digiro os alimentos, as situações de forma rápida, mas porque eu estou vivendo um programa biológico de sobrevivência. No entanto, pessoal, quando eu entro na fase de dissolução, na fase de reparação tecidual, eu tenho inflamação dessa região, da mucosa estomacal, dessa região da curvatura maior, e automaticamente o ácido diminui. Nós temos um quadro de hipocloridria. Aí você vai ter a constipação. Então a constipação gástrica é uma das fases de reparação tecidual, que às vezes nós chamamos essa fase de cura. A gente vai ver isso a fundo no nosso curso. Uma outra estrutura importante é essa parte vermelha, que ela é derivada do ectoderma, um tecido mais novo. Para você entender aquele exemplo que eu dei do ovo, essa parte amarelada seria a gema do ovo e a parte vermelha seria a casca do ovo. E elas formam estruturas completamente diferentes do estômago. Então essa curva menor do estômago, junto com o bulbo duodenal, o início do duodeno, a primeira porção do intestino, nós chamamos ela também de porção D1, que é a primeira porção do intestino, elas respondem um conflito totalmente diferente de digestão. Elas respondem a um conflito biológico de raiva, de ira, de contrariedade indigesta. Situações muitas vezes que você está sendo oprimido na sua casa, oprimido no seu território, você não pode ser quem você é. Então muitas vezes quando você não pode falar, se expressar, você não pode impor a sua opinião, você pode ativar a curvatura menor do estômago. E durante uma fase ativa é onde vai aparecer o quadro de gastrite. Então você que às vezes tem um diagnóstico de H. pylori, pessoal, essa bactéria só é ativada nessa estrutura. E olha que interessante, por que a H. pylori, por que as úlceras só ocorrem na curvatura menor do estômago? Porque elas são derivadas do ectoderma, derivada da casca do ovo. Então você não tem úlceras na curvatura maior do estômago. Se você tem H. pylori, você tem uma ativação desse tecido. Doutor, mas eu tenho H. pylori há muitos anos, sempre tenho. Isso significa que você está revivendo esse conflito biológico várias e várias vezes.